Como deveria ser o nosso entendimento e a nossa compreensão a partir do momento que a gente diz: eis-me aqui, Senhor, amém? Estão comigo? Então nós vamos entender que a partir do momento que eu falo: eis-me aqui, o Senhor, eu preciso entender que eu já não tenho uma vida, eu já não posso mais querer decidir sobre mim, porque agora o Senhor que governa o meu espírito, o Senhor que governa a minha vida, é o Senhor que governa as minhas emoções, é a palavra de Deus agora que é lâmpada para os meus pés e luz para o caminho, que vai nos guiar em toda a condução da história cristã de Deus na nossa vida. Então, eis-me aqui é assumir um compromisso não só com a realidade da missão de Deus, mas também entender que você não tem mais domínio e governo sobre a sua vida. Então, por isso, tudo tem que ser pautado debaixo da luz das Escrituras, amém? Nós estamos presos em cordas de amor, glória a Deus. Nós estamos amarrados nessa relação pactual de amor de Deus. Então, se você disse ontem: Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo, então a partir de hoje você vai precisar entender alguns princípios do que essa palavra carrega, do peso do que é dizer: eis-me aqui, eu quero ir, amém? Nós falamos também ontem sobre, antes de dizer eis-nos aqui, Senhor, nós precisávamos ter a revelação de quem Ele é, nós precisávamos ser afetados assim como Isaías foi, com a glória de Deus. E quando Isaías vê o Senhor, ele vê a si mesmo. E quando ele vê a si mesmo, ele percebe a sua condição. Mas também falamos que a incondicionalidade de Isaías não era um empecilho para Deus vir e mudar aquela realidade. Então, nós colocamos diante do Senhor a nossa incondicionalidade ontem, e eu tenho certeza que Ele tocou na nossa vida, amém? Aleluia. Hoje de manhã, Shiri falou sobre a convicção da nossa identidade de filho de Deus diante do Senhor. A importância de compreendermos essa realidade, que quando eu entendo que eu sou um filho de Deus, nada pode me parar, nada e ninguém pode mudar o destino que Deus tem sobre as nossas vidas. Foi assim quando ela contou na história de Esther, ela disse: eis-me aqui. Ela compreendeu que o preço que deveria ser pago tinha muito mais a ver com aquilo que Deus queria estabelecer sobre um povo do que ela está dentro de um palácio, amém? E agora nós vamos falar sobre essa condução, sobre essa vida peregrina, de entender que nós não somos dessa terra, nós estamos nessa terra, amém? Mas nós não somos daqui, nós somos do alto, nós somos do céu. A palavra de Deus vai dizer assim: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhas das paixões carnais que combatem contra a alma. Eu vou repetir: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhas das paixões carnais que combatem contra a alma. Antes de a gente entrar no verso, nós precisamos entender o contexto de que Pedro está escrevendo essa carta. O contexto da primeira carta de Pedro, antes de entendermos o que significa viver como peregrino, precisamos compreender que Pedro escreveu essa carta, é a primeira epístola de Pedro escrita, provavelmente entre os anos 62 e 64 depois de Cristo. Então, um pouco antes da grande perseguição promovida pelo imperador Nero, a igreja estava entrando em um período de intensa oposição. Então, embora a perseguição oficial do império estivesse se intensificando, os cristãos já enfrentavam uma rejeição social, difamação, preconceito, diferentes formas de sofrimento por causa da fé. Então, Pedro, ele vai escrever para comunidades que estavam espalhadas naquelas regiões da Roma
aquelas regiões das províncias romanas da Ásia Menor. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 1, vai dizer que Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, você percebe que a realidade que o povo estava vivendo, talvez não é a realidade, não seja diferente da realidade que nós estamos vivendo hoje. Já existe uma agenda demoníaca, já existe uma agenda do mundo para que a igreja comece a parar de citar alguns versículos. Já começa um enfrentamento sobre colocar banheiros para pessoas que são homossexuais. Então, o texto de Efésios, capítulo 5, que fala sobre a mulher ter que se submeter ao homem, eu não lembro qual é o país, mas foi estabelecida uma lei que o pastor não pode mais pregar sobre isso. Então, nós estamos vivendo tempos que as escrituras também acabam apontando uma realidade de cumprimento da palavra de Deus, mas nós não podemos, e não é motivo para ficarmos com medo, muito pelo contrário, porque quando Jesus já falar da grande tribulação dos últimos dias, ele vai usar tudo aquilo que está acontecendo sobre a terra de uma forma seguinte. Ele vai falar sobre guerras, sim ou não? Sim ou não? Vocês estão aí? Ele vai falar de guerra, ele vai falar sobre rumores de guerra, ele vai falar sobre várias realidades do que acontece. Só que ele fala o seguinte: olha, não fiquem temerosos quanto a isso, muito pelo contrário, isso vai lhe servir para vocês pregar o evangelho, para vocês testemunharem do evangelho, que é a história de Deus, amém? Glória a Deus. Então ele está trazendo uma mensagem para os discípulos daquela época, para que os discípulos compreendam que os eventos desse mundo, ele não pode paralisar a igreja do Senhor, muito pelo contrário. Vocês estão aí? E isso é colocar dentro deles uma realidade eterna, uma realidade de que, olha, nós não somos daqui, mas enquanto estivermos aqui, nós iremos pregar o evangelho. Vocês estão aí? Aleluia, glória a Deus. Então ele vai falar, 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 11: amados, exorto-os como os peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerras contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Poderoso isso. Então, essas regiões correspondem em grande parte ao território da atual Turquia. E é interessante observar que Pedro chama esses cristãos de forasteiros da dispersão. Repete comigo: forasteiros da dispersão. E a palavra grega para dispersão é diáspora, que é usada originalmente para os judeus que viviam espalhados entre as nações após os exílios. Então Pedro, ele toma essa linguagem e aplica agora à igreja. Então isso vai revelar que, independente da origem étnica, judeus ou gentios, todos os que pertencem a Cristo vivem como um povo disperso neste mundo. Disperso não de estar sem saber o que fazer, amém? Vocês estão aí? Então, disperso. Não é sobre isso, muito pelo contrário. Não é sobre estar distraído, entende? Mas estar originalmente
espalhados entre as nações, com uma mensagem de convicção, uma linguagem que vai revelar a essência de quem Cristo é nos lugares que Deus nos posicionar. Então a igreja, ela não pertence definitivamente a nenhum sistema político, cultura ou nação. Ela está presente em todas elas, mas sua identidade está no reino de Deus. E esse é um dos grandes temas da carta. Pedro, ele não escreve para pessoas confortáveis. Ele escreve para cristãos que estavam aprendendo a permanecer fiéis em meio à hostilidade. Então, eu acredito que o nosso desafio como geração, nesse tempo, como jovens, como adolescentes, é permanecer fiel àquilo que você tem aprendido, ouvido da palavra do Senhor. É colocar a começar em prática aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Esses dias aqui não pode ser mais dias que vocês não vão compreender o peso e o valor daquilo que está sendo construído. Porque eu não canso de falar, momentos como esse, retiro como esse, acampamento, qualquer, sei lá, o nome, a nomenclatura que você queira dar, são momentos importantes que marcam a nossa história. Até hoje eu lembro do retiro que eu participei, mudou a minha história, mudou a minha vida. Deus me encontrou, Deus me curou em algumas áreas da minha vida. Então esse momento, são momentos que você precisa, porque quando você estiver lá com seus 30 anos, 40 anos, vai falar, cara, aquele retiro mudou a minha vida. Aquele retiro, Deus falou algo profundo no meu coração. Aquele dia lá eu fui tocada pelo Senhor. Então nós precisamos ser fiel, ter uma postura de fidelidade diante daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, quer estabelecer através de nós, quer fazer em nós. Vocês estão comigo? Aleluia. Aleluia. Então por isso, ao longo da carta, ele fala repetidamente sobre sofrimento, santidade, esperança, submissão, perseverança e identidade. Olha isso, que interessante. Eles falam sobre santidade, esperança, sofrimento, submissão, perseverança e identidade. Nós falamos um pouco ontem sobre a santidade do Senhor. Tudo aquilo que Deus faz é santo, porque Ele é santo. Amém? Tudo aquilo que Deus produz é santo, a sua justiça é santa, o seu amor é santo. Amém? O seu fogo é santo. Então tudo aquilo que o Senhor faz é santo. E nós precisamos corresponder a essa verdade. Como viver uma vida de santidade? Vivendo uma vida segundo os princípios do Senhor. Sabe? Nós precisamos viver esse conceito, porque santidade é o quê? É separar. Separar do mundo. Não, porque nós estamos nesse mundo, mas não somos dele. Mas você separar é um estilo de vida que comunica o caráter de Deus. Ele fala de esperança, porque o cristão, ele não vive sem esperança, porque a nossa esperança é Cristo, amém? Glória a Deus! A nossa esperança é Cristo, a nossa esperança escatológica é o Senhor. A gente sabe que um dia Ele virá, Ele prometeu, Ele não falha nas suas palavras, Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala. Então, se Ele prometeu que um dia voltará para buscar a sua igreja, Ele virá buscar a sua igreja. E essa é a nossa esperança, é saber que um dia todas as lágrimas nos nossos olhos serão enxugadas pelo próprio Pai. Não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais nenhum tipo de defeito sobre a terra, sobre nós, na eternidade. Por quê? Porque nós estaremos com o Senhor, nós estaremos diante dEle. Mas enquanto esses dias não acontecem, o Senhor deseja uma igreja posicionada. O Senhor deseja jovens posicionados nesses dias. O Senhor deseja adolescentes posicionados nesse tempo.
Mas, Jax, eu só tenho 12 anos. É exatamente com essa idade. Não importa a sua idade. O que importa é que você precise entender que existe uma realidade eterna dentro de você, que se você permitir, Deus vai sacudir você e você vai se tornar um agente missionário de Deus sobre a terra, trazendo aquilo que é a verdade do Senhor para desfazer as obras de Satanás. Amém. Aleluia! E ela fala de submissão. A submissão, ela é importante. Submetermos ao senhorio de Cristo. Submetermos aquilo que Deus está falando. Aleluia! Então, antes de ensinar os cristãos como deveriam viver, Pedro lembra quem eles eram. Cara, isso comunica muito. Me ajuda aqui. Aleluia. Então, antes de ensinar os cristãos como deveriam viver, Pedro lembra quem eles eram. Isso traz uma afirmação, uma realidade identitária dentro daquilo que você é. Foi o que a Shirley falou hoje. Entende? Escute isso aqui. Cara, antes de Deus querer fazer algo grandioso na sua vida, quantos aqui esperam que Deus faça algo grandioso na sua vida? Então, antes de Deus fazer tudo isso, Ele vai trabalhar em alguns aspectos na sua vida. Ele vai trabalhar na sua identidade, Ele vai trabalhar no seu caráter, porque Deus não deseja que você se perca ao longo do caminho. Por isso Ele precisa firmar a sua identidade. Por isso que Ele precisa gerar uma convicção interior dentro do teu espírito, para que você não se desvie do caminho. Vocês estão aí? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Pedro está lembrando quem eles eram. E a ética cristã, ela nasce da identidade cristã. A identidade precede o comportamento. E aí, quando a gente chega no capítulo 2, Pedro faz uma das declarações mais profundas de toda a carta. Antes ele havia dito: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olha que interessante isso. Ele está trazendo a identidade de quem você é diante do Senhor como igreja. Vocês são o quê? Uma geração eleita. O que é eleita? O que é eleição? Vocês foram elegidos pelo próprio Senhor. O Senhor elegeu eu e você, mesmo que não merecíamos, mas Ele nos elegeu. Aleluia! É como você elege um político. É como dentro da escola você elege o menino que vai falar por vocês. Entende? E quando você é elegido, existe uma autonomia, existe uma autoridade. Vocês estão aí? Existe uma legitimação. Legitimação. Você foi eleito. Agora você tem autonomia e autoridade para fazer aquilo que Deus deseja fazer através da sua vida. E essa autoridade é muito poderosa. E ela vem por meio também de uma relação. Eu gosto quando o texto vai falar que Elias era como nós, sofria as mesmas paixões e sentimentos. Mas sabe como Elias orava? Elias não orava dizendo assim: em nome do Senhor não vai chover. Elias falava assim: em meu nome não vai chover. O que é isso? Por quê? Porque o profeta foi legitimado por Deus. Porque quando Elias falava, era Deus falando. Quando Elias profetizava, era Deus que estava comunicando. Vocês estão comigo? Então existia uma legitimidade de Deus sobre a vida
de Elias. E Elias era tão violento que ele falava: em meu nome não vai chover. E Deus ia lá: tá bom, Elias, então não vai chover. Então, quando Pedro está falando que nós somos a geração eleita, existe uma autoridade, existe um poder sobre isso que nós precisamos adotar. Sim, eu quando comecei quando eu me converti, eu comecei a ler o livro de Atos. E o livro de Atos é a continuação dos evangelhos. O livro de Atos agora é a continuação da obra redentora de Cristo. Então, Atos, você vê ali muitos milagres acontecendo, você vê ali muitas ações do Espírito acontecendo no livro de Atos. E eu falei: cara, eu quero viver isso. Eu quero viver essa realidade. Eu quero também poder experimentar desse poder do Senhor sobre mim, através de vida de pessoas. E aí quando eu mais jovem, adolescente, na idade de vocês, tinha um desenho que eu gostava muito de ver, que passava no SBT, os X-Men. Eu gostava muito de ver esse desenho, os X-Men, porque é exatamente isso. Quando eu tive a experiência da primeira cura, orando por alguém, eu falei: eu sou um mutante. Eu sou um mutante, tem poder sobre mim. E sabe qual é a realidade dos X-Men? X-Men é um senhorzinho careca na cadeira de roda, identificando, procurando, buscando pessoas que têm um DNA diferente, para que possa treinar essa pessoa que carrega um tipo de poder sobre ele. E aí, quando eu tive a primeira experiência de cura, eu falei: uau, Senhor, eu estou gostando disso. Eu sou um X-Men. Nós somos mutantes dessa terra. Então, aquilo que era só balizado a partir de um desenho passou a se tornar real na minha vida. Sim, eu já vi perna crescer. Sim, eu já vi surdo voltar a ouvir. Sim, eu já vi pessoas, mulheres que não tinham condições de engravidar, voltar, gerar novamente. Sim, eu já vi a chuva cessar quando nós oramos. Esse poder está sobre nós. Existe uma autonomia sobre nós. Está sobre as nossas vidas. Por isso que eu estou falando, o eis-me aqui, ele vem preenchido de atributos e benefícios da parte de Deus. Então Pedro está falando o seguinte: vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real. E qual era a função do sacerdote? Colocar lenha no altar, sacrificar. Sacrifício na antiga aliança apontava para uma realidade de adoração também. Vocês estão aí? Então, na nova aliança já não tem mais a ver com o serviço sacerdotal arônico a partir da família de Arão. Muito pelo contrário, na nova aliança agora, antigamente, só quem podia estar diante do Senhor eram os sacerdotes da época, da família de Arão. Vocês estão comigo? Só que na nova aliança, que é a tribo de Levi, isso o pessoal fala aqui, fala aí levita. Ei, deixa eu falar um negócio para você, você não é mais levita. Você agora é um ministro de adoração ao Senhor, amém? Você é um ministro. Levita aponta para a realidade da antiga aliança, da tribo de Levi. Na nova aliança, você é um músicos que adoram o Senhor, amém? Vocês são sacerdotes da nova aliança. E os sacerdotes da nova aliança apontam para uma realidade de ministrar ao Senhor, aleluia! Porque quando a gente fala levita,
O levita, na antiga aliança, ele não só tocava instrumento, ele varria, ele arrumava a igreja, muito pelo contrário. Então vocês são ministros de Deus, ministros da nova aliança. Eu sei que dói, porque durante muitos anos você ouviu essa palavra levita, fala levita, mas levita é da antiga aliança. Todos nós somos ministros de Deus da nova aliança, amém? Todos nós somos agora sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Porque antes existia uma linha que separava aqueles que poderiam estar diante do Senhor, acesso a Deus. Mas Cristo resolveu isso, ele rasgou o véu de cima a baixo. E agora todos nós, eu e você, temos acesso ao santo lugar, temos acesso ao santo dos santos, amém? Nós temos acesso ao santo dos santos, aleluia! E sabe qual é o mais poderoso? Porque o santo dos santos, Léo, não é mais um lugar, o santo dos santos é uma pessoa. Vamos lá! Santo dos santos não é mais um lugar, Santo dos santos é uma pessoa. Então, todos nós hoje temos acesso a essa pessoa, Cristo, por meio do Espírito que vai nos conduzindo à verdade de quem Ele é, à verdade de quem Deus é. Somos todos sacerdotes. E existe um compromisso profético de Deus para nós. Sabe o que é? Não deixar a chama apagar. Então ele vai trazendo essas virtudes e identidades da igreja. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Para quê? Existe um propósito. Não é para você ficar no computador 15 horas. Não é para você ficar sentado na cama, deitado na cama. Não é para você não ficar fazendo nada, mas existe algo poderoso para que nós venhamos fazer. Nós estamos sendo inseridos dentro desse lugar, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar as virtudes. Que virtudes? Deus é bom. Deus é bom, sim ou não? Deus é amor, sim ou não? Mas também Deus é fogo consumidor. Sim, Deus também é justiça. E nós precisamos entender isso. Sabe? Talvez nós precisamos corrigir alguns sentimentos dentro da caminhada. Durante muito tempo nós chegamos às pessoas dizendo: olha, meu amigo, Deus te ama, vem para Jesus, você é amado por Deus. E aí ele vem a partir desse lugar, e tá errado isso? Não, Deus ama o cara mesmo, sim ou não? Sim. Deus ama. Mas aí ele vai a partir dessa dessa realidade grega de amor. Quando eu falo da realidade grega, eu não estou falando do amor ágape, do amor, eu estou falando da realidade grega no sentido de afetividade, sensorial, de sentimento. E aí ele vai para Deus a partir do quê? De uma realidade afetiva, sentimental. Eu amo Jesus. E aí quando uma coisa começa a dar errada na vida dele, o que ele faz? Ele vai embora. E aí quando o amor esfria, o que ele faz? Ele sai, ele vai embora, ele se desvia. Por quê? Porque o amor dele diante de Jesus está pautado na realidade de afetividade, sensorial, sentimental. E aí quando ele não é correspondido naquilo que ele deseja, o que a pessoa vai? Se frustra, vai embora. Deus não me ama, Deus não fala comigo, Deus não me responde. Mas quando você vai, é o seguinte: olha, cara, eu tenho uma palavra para ti. Arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Muda a sua vida, cara, porque se você não mudar a sua vida, você vai sofrer consequências por conta disso. Então, a gente precisa alterar a mensagem, mudar.
o amor não vem antes, primeiro vem o arrependimento. Porque quando a pessoa vive uma vida de arrependimento, aí sim ela vai entender o que é o amor de Deus. Porque se ela não tiver essa consciência de arrependimento, ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Por isso que as pessoas não mudam, estão dentro da igreja, continuam as mesmas coisas, não mudam. Por quê? Porque Deus é amor. Só que quando Deus pensa amor, Ele pensa amor pacto, amor pactual. O que é amor pactual? É o amor de aliança. Que independente do momento, eu sou casado com a minha esposa, vamos quase 16 anos. Tem momentos dentro do casamento que não está aquela coisa toda. Mas a fidelidade, o compromisso que a gente tem um com o outro, mantém o nosso casamento de pé. Tem dia que você está mal, realmente você está mal. Mas você não deixa de fazer aquilo que precisa ser feito. Entende isso? E isso é amor. Amor não é um coraçãozinho vermelho. Amor não é sentimento. Amor é aliança, amor é compromisso, amor é correspondência, amor é responsabilidade. Então a gente precisa entender isso. Vocês estão aí? Aleluia. Fica tranquilo que a festa é só 9 horas. Eu tenho bastante tempo para pregar. Aleluia. Então, vamos lá. Pedro primeiro revela quem eles são. Só depois ele diz como devem viver. Então chegamos ao versículo central. Amados, eu peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhas das paixões carnais que combatem contra a alma. Então perceba que Pedro não diz abstenham-se para se tornarem peregrinos. Ele diz exatamente o contrário. Porque vocês são peregrinos, vivam como peregrinos. Então a identidade ela vai produzir o comportamento. Esquece isso aí, amigo, não adianta nem mostrar. O significado de peregrinos e forasteiros. Entende? Então ele está falando o seguinte: porque vocês são peregrinos? Porque vocês assumiram um compromisso de ministrar uma mensagem. Aleluia! Então, depois que vocês disseram em Nene, eis-me aqui, agora existe uma verdade que precisa ser anunciada, proclamada, que é a missão de Deus. E o que é a missão de Deus? É a proclamação. É isso aí. Então, porque vocês fazem parte da missão de Deus, vocês agora precisam abrir mão dessas paixões carnais que inflamam a vida de todo ser humano. Existe muita energia aqui, muitos jovens, muitos adolescentes. Então, escute isso. Cara, eu achei muito legal existe uma ilustração muito bacana. Eu não sei se vocês viram. O rapaz, ele pega uma vasilha muito grande, uma vasilha um pouco pequena, e pega um prato. E aí ele chega para as filhas e fala assim: olha, tenta encaixar esse prato dentro dessa vasilha. E aí a filha tentando colocar, não cabia, não tem como. O prato era maior do que a vasilha, então não tem como caber, não tem como ficar lá dentro. E aí, sabe o que ele fez? Ele pegou um pano, cobriu e quebrou o prato. Quebrou o prato todo e aí colocou tudo dentro da vasilha. E aí, sabe o que ele estava querendo falar com isso? Olha, a vasilha é o mundo. A vasilha são os tipos de pessoas que querem te tirar do foco, que querem desviar você do evangelho. A vasilha são as coisas carnais, as vasilhas é a prostituição, é isso tudo. As vasilhas são as falsas amizades, as vasilhas são as pessoas que vão fragmentar a sua identidade em Cristo Jesus. Você é o prato. Para você se encaixar, você vai ter que ser quebrado. Então é isso que o mundo provoca. Você, para se encaixar dentro de uma realidade, de uma identidade que não é sua, você vai ser quebrado, você vai ser desconfigurado, você vai ser fragmentado na sua identidade para poder caber no grupinho das pessoas que você acha que é legal. Quem cala consente. Então ele está dizendo, olha, a identidade produz o comportamento. Quando você tem a
a consciência de pertencimento, quando você sabe quem você é no Senhor, isso vai estruturar um comportamento na sua vida. Entende? Vai chegar um molequinho lá, e aí, gatinha, tudo bem? Quero trocar uma ideia contigo. Tu só olha para trás de mim, Satanás. Quando chega lá as Patricinhas de Beverly Hills. Oi, tudo bom, lindão? Isso está É só uma sátira, tá? Que ele não é lindão. Tô brincando. Ele é super lindão, gente. Super. E aí ele vai dizer: vai pra lá, Dalila, sai daí. Sai daí. E como você consegue identificar isso? Quando você é totalmente afirmado na sua identidade em Cristo Jesus. Aleluia. Então Pedro ele vai usar duas palavras importantes. Paróicos, quer dizer peregrinos, aquele que reside em um lugar aonde não possui cidadania plena. Ei, a casa que você mora, aquela casa bonita, aquele quarto legal, ela não é a sua residência eterna. Ei, aquele trabalho bacana que você ganha bem, deixa eu dizer algo, ele não vai durar eternamente. Entende? Parapidemos é um viajante, alguém que permanece apenas temporariamente, um estrangeiro de passagem. Essas duas palavras descrevem perfeitamente a vida cristã. Deixa eu falar algo para você. A minha casa é uma casa peregrina. Saímos do Rio de Janeiro. Nós estamos morando em Belém do Pará há 1 ano e 5 meses. Nós abrimos mão de tudo da nossa vida lá no Rio de Janeiro para vir para uma terra estranha, uma terra estrangeira. Ei, deixa eu dizer para vocês um negócio, eu sou estrangeiro, tá? A nossa casa é estrangeira, você precisa tratar a gente bem. A Bíblia manda tratar os estrangeiros, ó. Nós não somos daqui dessa terra. Nós não somos de Belém. Nós estamos aqui. O nosso local era o Rio de Janeiro, mas como peregrinos, nós estamos vivendo aqui uma vida peregrina. Porque nós sabemos que também a nossa casa real não é o Rio de Janeiro, sabe? É como as crônicas de Nárnia, sabe, irmãos? Vai chegar o dia que a gente vai entrar no armário, cara. Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. Vai chegar o dia que o armário vai se abrir, a gente vai entrar e a gente vai encontrar o Aslan. Aleluia. É legal aquela parte quando aquela menina olha. Quando o Aslan chega para aquela menina. Qual o nome dela? Alice. É Alice? Lucy. Quando ele chega para Lucy e fala assim, olha, no mundo de vocês, eles me conhecem de outra forma. No mundo de vocês eu tenho outro nome. Cara, isso queima o meu coração. Porque sabe quem escreveu isso? C.S. Lewis. C.S. Lewis era um pastor, foi um cristão. As Crônicas de Nárnia. Então eu estou querendo dizer, olha para vocês, olha só, parem de ficar desesperados com acerca do futuro de vocês, parem de ficar desesperado, ansioso com as coisas dessa vida, dessa terra. Ei, existe um lar real que foi preparado pelo nosso próprio Deus. Você só precisa assumir quem você é em Cristo Jesus, cara. Entende? O cristão, ele vai participar da sociedade, ele trabalha, ele constitui família, serve aos próximos e honra as autoridades.
mas não fundamenta a sua identidade nos valores deste século. Seu coração não pertence a outro reino. Então a gente precisa entender que essas palavras vão revelar que o cristão nunca foi chamado para se adaptar ao sistema deste mundo, mas para viver nele como alguém que pertence a outro reino, como os embaixadores. Lá no Rio de Janeiro existe a embaixada americana. Existe a embaixada americana no Rio de Janeiro. E se você fizer alguma coisa errada na embaixada americana, porque na embaixada americana aquela parte ali é americana, já não é do Brasil. Não faz parte do Brasil e nem faz parte da realidade do Rio de Janeiro. Então, ali é as leis americanas. Se tu fizer alguma coisa errada, você vai corresponder, você vai passar um bocado ferrado. Você não vai responder na lei do Brasil, você vai responder na lei americana. E a lei americana a gente sabe que é muito rígida, mesmo estando no Brasil. Há sentido? Sim? Sim ou não? Então, nós necessitamos entender que nós não somos daqui. Entende isso? Nós somos embaixadores do reino de Deus. E o embaixador, ele é um representante. É alguém que representa o seu país. E como embaixadores, peregrinos, forasteiros sobre essa terra, nós precisamos anunciar as virtudes daqueles que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Então, resumindo, qual é o nosso papel? Colocar luz. Iluminar. João Batista era aquele que ardia, iluminava. As mensagens de João Batista eram como um machado que vinha cortando todos que estavam à sua volta, revelando e expondo as verdades dos seus corações, para que houvesse arrependimento, e a partir de um fruto de arrependimento, eles pudessem gerar frutos eternos. Cara, tem uma parada aqui, velho. Mano, vai ser só violão mesmo? Pô, vocês estão rateando, hein, velho? Pensei que foi passada a informação errada. Cadê o Mateus? Ô, Mateus, vou te pegar, hein? Rapaz, queria fazer um barulho santo aqui, meu amigo. Jesus. O Senhor quer fazer algo, vamos lá. Tá vendo? Ainda estão num pensamento de levitas, mano. Vamos, mano. Bora, macho. Vambora. Vambora que eu tenho pouco tempo. Mas vocês querem festa, eu vou fazer o quê? Esses caras tão crentes, hein? Vocês ficaram tudo quietos, hein? Esses caras estão crendo. Não, a gente não quer festa, não. Vocês querem festinha, né? Tá vendo? Aleluia! Tá vendo? Esses são os homens que a gente está gerando nesses dias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso conta aí no ponto aí na hora de decidir, hein? Sim, Senhor. Aleluia. E aí há algo interessante. Há ainda um aspecto que torna essa exortação ainda mais impactante. Porque no Império Romano, a cidadania era motivo de enorme orgulho. Ser cidadão romano garantia privilégios jurídicos e proteção legal e status sociais. Então muitos viviam para fortalecer sua identidade romana. Pedro, porém, apresenta uma perspectiva completamente diferente. Ele lembra aos cristãos, mesmo vivendo sobre Roma, sua verdadeira cidadania não estava no império. Eles pertenciam ao reino de Cristo. Então, isso era uma afirmação profundamente contracultural. Enquanto Roma dizia, vocês pertencem a César, Pedro afirmava, vocês pertencem ao Cordeiro.
Enquanto Roma dizia, vocês pertencem a César, Pedro dizia, vocês pertencem ao Cordeiro. Entende? Vocês não pertencem ao governo desse mundo, à realidade desse mundo. Vocês pertencem a Cristo. Aleluia! E essa compreensão também dialoga com o ensino de Paulo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Vai dizer o seguinte, mas a nossa cidade, repete comigo, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a palavra cidade ou cidadania é politeuma, reforça essa verdade. O cristão vive na terra, mas sua lealdade última está no reino de Deus. Então, uma vida peregrina não é apenas uma experiência de quem está de passagem, mas a expressão de uma identidade moldada pelo reino de Deus. E Pedro vai escrever o seguinte, vou repetir: amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros do Senhor, que vos abstenha das paixões carnais, que combatem contra a alma. Isso é um conselho moral. Isso é um conselho de fundamento. Ele está fundamentando a santidade na identidade. E a razão para abandonar as paixões da carne é porque somos peregrinos. Quem sabe para onde está indo não se prende ao que encontra pelo caminho, viu, Alice? Repete comigo, quem sabe para onde está indo não se prende ao que encontra pelo caminho. E aí, talvez Abraão seja o maior exemplo dessa verdade. Pela fé, Hebreus capítulo 11, 8, 10, quando Abraão foi chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque esperava a cidade, que tem fundamentos, do qual o arquiteto e edificador é o Senhor. Você já parou para pensar que o próprio Deus construiu uma cidade para eu e você morar? Ele foi o arquiteto dessa construção e o edificador. Entende? Ei, você não pagou nada para morar nessa casa. O único preço que você precisa pagar é uma vida de fidelidade e obediência. Cara, eu vou repetir isso. Você não precisou pagar nada para entrar nessa casa que Deus edificou no céu. O único preço que a gente precisa pagar é uma vida de fidelidade e obediência diante do Senhor. Aleluia! Aleluia! Ei! Eu estava orando no quarto antes de vir para cá. E o Senhor quer fazer coisas poderosas. Cara, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu sei que tem uma programação, eu sei que tem a festa de vocês, isso tudo é legal, é bacana demais. Eu gosto, cara, me amarro, é bacana esse tempo. Mas nada se compara à presença de Deus. Cara, nada se compara àquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Então, por favor, eu quero pedir algo a vocês, cara. Vai rolar a festa, tá bom? Mas existe uma festa maior que Deus quer fazer por meio do Espírito Santo no nosso meio aqui. Aleluia! Eu estava orando lá e Ele disse que quer fazer algumas coisas aqui hoje. Amém? O Espírito Santo quer fazer algumas coisas, porque eu estava orando ao Senhor, falando: Senhor, de tudo que nós estamos falando aqui, eles precisam ter uma experiência real, que vai de alguma forma fundamentar isso tudo que a gente está falando aqui. Então eles precisam experimentar, eles precisam ver, eles precisam provar. Me ajuda, Espírito Santo. Fala com o Pai aí, se Ele
vem com a sua graça e favor sobre nós e liberar algo diferente que essa galera ainda não viu, experimentou. Então eu sinto no meu espírito que o Senhor quer fazer isso em nosso meio aqui nessa noite, sabe? Eu vou passar só alguns minutos a mais, mas existe algo mais importante. Você lembra quando Jesus está na casa de Lázaro, Marta e Maria? Marta estava toda atarefada, tentando arrumar a casa, tentando resolver as coisas, fazendo comida, chamando: Maria, vem me ajudar, Maria! Você está sentada aí fazendo nada. Aí Jesus: oh, Marta, 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 para que essa agitação toda, Marta? Ei, a Maria está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Porque agora está lhe sendo liberada uma parte, e essa parte não lhe será tirada. Então deixa eu falar algo para vocês. Existe uma parte que Deus quer liberar sobre nós nesse momento aqui, e ela não será tirada. Ela vai ser como um selo no seu coração, que irá imprimir uma verdade dentro do seu interior, e tu vai fluir como rios de água viva nesses dias. Amém? 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 Vamos juntos! O Senhor quer liberar algo aqui sobre nós. Com selo em meu coração. Ai. Sim. Espera aí, eu quero terminar com isso. O texto vai mostrar 3 características do peregrino. Primeiro, ele vive pela fé e não pela vista. Porque nem tudo que Deus prometeu será plenamente experimentado nessa vida. Com Abraão foi assim, ele teve uma promessa. Mas Abraão não viveu o cumprimento total dessa promessa. Mas ele se comprometeu em fazer parte de uma promessa que Deus tinha feita a ele, que tinha a ver com uma realidade geracional e nos alcançou até hoje. E hoje, pela fé, nós somos filhos de Abraão. Aleluia! E quando nós morremos, nós vamos para o seio dele. Como testificação, uau, da palavra de Deus sobre que ele seria pai de multidões, que não teria como contar os grãos de areia, as estrelas do céu. Essa seria a descendência desse homem. Segundo, o peregrino ele não vive preso ao passado. Eu vou repetir, o peregrino ele não vive preso ao passado. 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 Porque se Abraão tivesse olhado constantemente para Ur dos Caldeus, teria voltado. O peregrino não vive de nostalgia. Eu não sei quando você entrou para Cristo. Tem pessoas aqui, quantos aqui nasceram no Evangelho? Levanta a mão. Tá, isso não quer dizer nada também. Deixa eu falar. Quantos aqui não entraram no Evangelho de nascença, mas chegaram depois? Ok, também não quer dizer nada. Mas eu quero dizer alguma coisa. Eu não sei a sua história do passado. Eu não sei aquilo que você fez no passado, mas você não pode ficar preso lá. Deus tem um novo e vivo caminho para mim e para você, amém? O Senhor quer ativar a gente aqui, cara. Ai, eu vou correr, Espírito, eu vou correr. Terceiro, ele mantém os olhos aonde? Na cidade celestial, porque a sua esperança transcende as circunstâncias presentes. Os nossos olhos precisam estar diante dele.
Por que nos afetamos? Porque os nossos olhos ainda estão na terra. Por que nos frustramos? Porque os nossos olhos estão no homem. Por que nos frustramos? Porque colocamos a nossa confiança na vida de alguém. Colocamos a nossa história na vida de alguém, achando que esse alguém vai mudar a nossa vida. Não, deixa eu falar um negócio. Quando você olha para ele, você não vai ser confundido. Quando você olha para ele, os seus olhos serão iluminados. Remassou que teremasso e andarabaxê que teremas. Rebassou que eu tô rombaixo. 1 Crônicas 29:15. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, e não há outra esperança. Ei, escute isso aqui. Davi, mesmo sendo o rei de Israel, a gente está falando de Davi, reconhecia que seu trono era temporário. O homem, segundo o coração de Deus, entendia que toda a posição humana é passageira. E o interessante é que Jesus também ensinou essa perspectiva. Mateus capítulo 6, do verso 19 ao 21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Deixa eu falar algo. O problema não é possuir bens, que o Senhor enriqueça vocês. Só um pegou aí lá atrás, só um. Aleluia. E eu não vou falar de novo. O problema não é possuir bens. O problema é quando os bens passam a possuir o nosso coração. O peregrino, ele administra recursos, mas não deposita sua segurança neles. Paulo, ele resume essa realidade dizendo: porque a nossa cidade está nos céus. Porque a nossa cidade está no céu. À medida que o mundo caminha para uma cultura cada vez mais distante de Deus, o povo do Senhor será cada vez mais percebido como estrangeiro.